salve concurseiro, professor William na área, de volta com vocês aqui no estudo da nossa lei de drogas. Então, trouxe para você ali a parte inicial, né, da nossa lei, né, essa parte introdutória, a parte de grande importância ali do artigo 28, artigo 33, né, capte. E agora eu vou continuar com você aqui no uso compartilhado ou tráfico chamado de menor potencial ofensivo aqui do 33, parágrafo 3º, beleza? Então vamos lá comigo, então, tu já sabe agora, né, a tua conversa é comigo, então, sabe, celularzinho tela para baixo, para a gente poder conversar só nós dois aqui, beleza? Então vamos lá, então, aqui, ó, no artigo 33, parágrafo 3º, olha lá, oferecer droga eventualmente, guarda essa palavra, tá? Eventualmente, e sem objetivo de lucro, com pessoa de seu relacionamento para juntos consumirem. Aí vem a detenção de 6 meses a 1 ano, pagamento de 700 a 1.500 dias multas, sem prejuízo das mesmas penas previstas para quem comete o crime de posse de drogas para consumo pessoal. Então vamos lá, então, senhores, entender isso aqui. Quando a gente fala desse tráfico aqui, ó, que é o tráfico de menor potencial ofensivo, ou chamado de uso compartilhado, né? Isso aqui é a famosa rodinha de maconheiros lá na praia, né? Já ouviu falar da famosa rodinha de maconheiros lá na praia? Então tá a galera lá, o passa-anel lá, né? O passa para um, passa para outro, vai passando, né? Isso aí o que está acontecendo? É um uso compartilhado de drogas, tá? Só que esse uso compartilhado de drogas, ele tem alguns requisitos, né? Para se enquadrar, as pessoas que estão ali neste crime, beleza? É o chamado tráfico, porém o tráfico de menor potencial ofensivo, tá? Então ele vem lá, oferecer drogas o quê? Eventualmente. Então isso quer dizer que isso não pode acontecer de forma reiterada, tu vai responder lá pelo tráfico ilícito, beleza? Então isso aqui é de forma eventual, tá? Com pessoas, né, do seu relacionamento, para você consumir junto com ela, tá? Para juntos ali, vocês consumirem essa droga. Então vai responder aqui pelo tráfico de menor potencial ofensivo, chamado de uso compartilhado. Tá? E isso tu vai responder por esse crime, que é a detenção de 6 meses a 1 ano. Tá vendo que a pena é baixíssima? Então aqui, senhores, isso aqui é uma infração de menor potencial ofensivo, é uma ímpar. Por que, William, que isso é uma ímpar, Deus do céu? Porque simplesmente a pena máxima combinada não passa de 1 ano. Então eu lhe pergunto, né? A pena máxima combinada não passa de 1 ano. Então eu lhe pergunto, como que esse crime, né, vai ser um crime equiparado de onde? Eu estou lhe perguntando. Então, cuidado na sua prova, quando ele virar e falar assim, o tráfico de menor potencial ofensivo também é um crime equiparado de onde? Está errado. Olha aqui para você ver a pena, olha a pena de detenção, uma pena ridícula. Uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano, é uma infração de menor potencial ofensivo. Então, como que esse tráfico de menor potencial ofensivo vai ser um crime equiparado de onde? Então, para de ficar só decorando e entenda um pouco a lei, né? Então, o tráfico, você vê na tua prova, o tráfico é um crime equiparado de hediondo? Sim. Agora, o tráfico de menor potencial ofensivo é um crime equiparado de hediondo? Não, não. Por quê? Porque simplesmente aqui, olha a pena, né? Detenção de 6 meses a 1 ano é uma ímpar. É uma infração de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima combinada não é superior ou igual a 2 anos, não é superior a 2 anos. Beleza? Então, se a pena máxima combinada não é superior a 2 anos, nós temos aqui uma infração de menor potencial ofensivo. Aqui a gente vai aplicar os benefícios lá da lei 9.099 de 95, né? Que fala das infrações de menor potencial ofensivo, lá do GCRIM, beleza? Então, ele fala disso e ele fala o quê? Mais o quê? Olha lá, sem prejuízo, né? Então a pena é essa aqui, de 6 meses a 1 ano, essa pena ridícula, né? Das penas previstas para quem comete o crime de posse de drogas para consumo pessoal. Então, tu pode responder por essa pena, né? O famoso passa um anel lá na praia, né? Mais aquelas penas lá do 28 que nós vimos, né? Que é no caso da prestação de serviço à comunidade, né? Vai ter lá a admoestação verbal pelo juiz na reincidência, né? Então essas são as penas ali, no caso, quando a gente fala do 28, beleza? Então, olha lá, tu vai responder tráfico de menor potencial ofensivo, tu vai responder pela detenção de 6 meses a 1 ano, que é uma ímpar, e ainda pode responder o quê? Sem prejuízo das penas previstas lá para o crime de posse de drogas para consumo pessoal. Então, tu vai responder por este crime do 33, parágrafo 3º, ainda pode responder pelo crime de quê? Pelo crime de posse de drogas para consumo pessoal. Uma palestrinha, um cursinho lá para você ir lá assistir, ver que drogas faz mal, essa porcaria mesmo. Beleza? Tranquilo? Vamos lá então, senhores. Dando continuidade com vocês. Olha lá. Para a consumação desse crime, é necessário o quê? A concomitância de alguns elementos, né? É necessário que alguns elementos. O quê? Olha lá. Oferecimento de droga de forma eventual à pessoa de seu relacionamento, tá? Porque se não for de forma eventual, for de forma reiterada, tu fazer isso direto, o que vai acontecer? Tu vai responder pelo tráfico de 5 a 15 anos. Tá vendo a diferença?
né? Lá tu vai responder pelo tráfico ilícito de drogas, né? A pena é muito diferente, é gritante, tá? Então isso aqui tu vai responder se o oferecimento da droga for de forma eventual, tem que ter essa palavrinha aqui, de forma eventual para a pessoa do seu relacionamento, de forma eventual, beleza? Olha lá, ausência do objetivo de lucro, né? Tem que ter também a tal da ausência de objetivo de lucro, senão tu vende, é tráfico, né? Ah, tô vendendo, é tráfico, menor potencial ofensivo, não. Aí vai ser tráfico 33, né? Aí sim vai ser equiparado de hediondo. Aí sim a pena vai ser de 5 a 15, né? Agora, mais o que? Ó, consumir junto. Se tu não tá dentro dessa concomitância desses elementos que eu trouxe para você, tu vai responder pelo tráfico do 33, não do 33 parágrafo terceiro, que seria o tráfico de menor potencial ofensivo. Beleza? Vamos lá então, dando continuidade, olha lá. Perceba que a droga deve ser oferecida, né, de maneira eventual. Cuidado, isso já foi cobrado em questão. De maneira eventual. Ele traz uma situaçãozinha para você lá. Ele coloca lá uma situação para você na tua prova, que o indivíduo está trazendo droga, e ele faz isso reiteradamente, várias as vezes, ainda que sem o objetivo de lucro, né? Mas, gente, então isso não é eventual, tá? Então vai ser o que? O tráfico de 33. Ele fala que seria o tráfico menor potencial ofensivo na questão. Errado, né? Porque se ele faz de forma reiterada, né? Reiteradas, ele trazendo a droga, ainda que gratuitamente, vai responder pelo tráfico, tá? Pelo tráfico lá do 33. Beleza lá? E sem objetivo de lucro para uma pessoa próxima do agente. Uma pessoa próxima do agente. Do contrário, teremos enquadramento no crime de tráfico ilícito de drogas lá do artigo 33, caput. Beleza? Tranquilo isso aí? Vamos lá então dar continuidade. Olha lá. Próximo que eu vou trazer para você é o tráfico privilegiado. Esse tráfico privilegiado, eu quero que você anote aí no seu material, porque o tráfico privilegiado, ele também não é equiparado a hediondo. Ah, não equiparado a hediondo. Beleza? Então, tráfico privilegiado, ele também não é equiparado a hediondo. Beleza? Não é equiparado a hediondo. William, onde está isso? Primeiro, isso já está pacífico aí, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. E agora também está na lei de execução penal, tá? Está também na lei de execução penal. E eu trago isso para você lá na lei de execução penal, caso o teu concurso tenha a parte da lei de execução penal. Beleza? Então, o tráfico privilegiado, ele não é equiparado a hediondo. Então, não é todo o tráfico equiparado a hediondo. Guarda isso. Não é todo o tráfico equiparado a hediondo. Já trouxe para você duas espécies de tráfico aqui que não é equiparado a hediondo. Tráfico de menor potencial ofensivo, tráfico privilegiado. Nenhum dos dois é equiparado a hediondo. Beleza? Então, vamos lá, então. Olha lá. O que ele fala? Ó, parágrafo 4º. Parágrafo 4º, tá lá. Nos delitos definidos no caput, né? E no parágrafo 1º desse artigo, crimes equiparados, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 até 2/3. Olha lá, de 1/6 até 2/3. Aí ele trazia o quê? Vedada a conversão em pena em recibo de direito. Ó, isso aqui está desatualizado. Por quê? Quando se falava desse crime propriamente dito, falava-se, não pode converter a pena privativa de liberdade em restritivo de direito. O que o STF disse? Tá? Aqui tem o STF. Estou falando, essa lei de drogas ela tem muita jurisprudência, tem muita súmula, tem muita jurisprudência. O STF disse que isso aqui fere o princípio da individualização da pena. Individualização da pena. Fere o princípio da individualização da pena. Então, tu tem que olhar para o indivíduo, a individualização da pena, é individual para ele. Beleza? Então, simplesmente, tu não pode pegar e colocar todo mundo no mesmo balaio e falar que é a mesma coisa. Não é. Mesma coisa é caminhão de japonês. Beleza? Então, simplesmente, quando se fala vedada a conversão em pena restritiva de direito, isso está, já o STF declarou isso inconstitucional. Eu trouxe o informativo para você aqui, né? Então, vou olhar para você aqui o informativo. Olha lá. O STF declarou que a vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direito, olha lá, inconstitucional. Então isso aqui é inconstitucional, William? Sim, é inconstitucional, tá? Mas está na lei, é inconstitucional. O STF declarou dessa forma e é isso que tu vai levar para a prova, beleza? Em sede de controle difuso de constitucionalidade, em razão da ofensa do princípio da individualização da pena, beleza? Ó, individualização da pena está aqui para você, beleza? Então, pode converter uma pena privativa de liberdade em restritiva de direito aqui no tráfico privilegiado? Sim, é possível. Beleza? Sim, é possível. Ele vem lá. Esse julgado motivou a edição da resolução, olha lá, o Senado Federal, suspendendo a eficácia da parte desse dispositivo. Tá? Então, suspendeu a parte desse dispositivo que falava que simplesmente não podia converter a pena privativa de liberdade
em pena restritiva de direito. Olha lá. Então, isso já está riscado aqui no teu material. Lá nos delitos deste caput, ele fala o quê? Ele fala da diminuição de pena, né? Ele está falando do tráfico privilegiado, redução de pena, mas para o indivíduo ganhar essa redução de pena, o que seria o tráfico privilegiado? O tráfico privilegiado nada mais é que aquele marinheiro de primeira viagem. É aquele indivíduo que fez, mas que simplesmente começou agora no crime, né? Então, lá, o que ele fala? Ó, desde que, né? Então, quais são as condições aqui para ele ganhar esse benefício do tráfico privilegiado? Quais são as condições para que esse indivíduo ganhe os benefícios do tráfico privilegiado? Olha lá, o agente seja primário. Tá? Então, primeiro ponto, o indivíduo tem que ser primário. Tá? Senão ele não vai ganhar esse benefício, vai cair no 33, caput. Aí vai tomar desse tamanho, ferro de tela, porque lá a pena é grande. Beleza? Olha lá, de bons antecedentes. Então não basta ele ser primário, ele tem que ser portador de bons antecedentes. Beleza? Ele tem que ser portador de bons antecedentes. Próximo ponto, não se dedica a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Então, para o indivíduo ganhar o benefício do tráfico privilegiado, ele precisa de quê? Primário, bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. São alguns requisitos para ele ganhar o benefício, que é um puta de um benefício. Beleza? Então, aquele indivíduo que é marinheiro ali de primeira viagem e vai trazer uma droga e depois, pum, a casa dele cai, ele pode ganhar esse benefício aqui do tráfico privilegiado. Beleza? Aí ele vem lá, ó. Em julgado, 2013, o STF implicou, né, ele aplicou a minorante do parágrafo 4 a omula. Quem que é omula? Já vou trazer para você. Que no caso era uma pessoa que engoliu o quê? Engoliu cápsulas de cocaína para transportá-la. Posteriormente, o STF entendeu também que a atuação da pessoa como mula não significa necessariamente que ela faça parte de uma organização criminosa em julgados aí do STF. O que é importante você lembrar sobre isso aqui? O chamado de mula é aquele cara que simplesmente ele engoliu uma droga, por exemplo, ele está transportando essa droga no seu corpo para algum determinado lugar. Mas só que esse cara aqui não quer dizer que, pelo fato de ser mula, que ele integra alguma organização criminosa. Sim, disse o Supremo Tribunal Federal. Né? Então ele engoliu umas cápsulas de cocaína lá, então quer dizer que agora ele integra uma organização criminosa. Não. Então pode ser aplicado para esse indivíduo, que é o chamado de mula, o tráfico privilegiado, se vier na tua prova, sim, tá? Então esse cara que é o chamado de mula, né? Aí ele pode ser aplicado o tráfico privilegiado, sim, né? Isso não quer dizer, desde que ele cumpra os requisitos. Quais são os requisitos? Ter bons antecedentes, ser primário, não integrar uma organização criminosa e nem se dedicar às atividades criminosas, beleza? Esses aqui são os requisitos para que ele ganhe esse benefício. Então, se o indivíduo está com uma quantidade de cápsulas na barriga ali, por exemplo, ele pode ganhar o benefício do tráfico privilegiado? Sim, pode ganhar. Aqui eu quero trazer um ponto para você que é importante, que é em relação à quantidade e a variedade das drogas, tá? Então, primeira coisa, coloca aí, ó, drogas, ó, drogas. William, quando se fala de drogas, é importante tu olhar a quantidade? Sim, é até importante você olhar. Mas quando você olha a quantidade, isso quer dizer que eu vou enquadrar o cara direto no tráfico? Suponhamos aqui que o nosso amigo Tício, tá aqui o Tício, beleza? O nosso amigo Tício. O Tício foi pego com 500 gramas de maconha. 500 gramas de maconha, né? Maconha. Beleza? O Tício foi pego com 500 gramas de maconha. 500 gramas é uma boa quantidade, não é uma boa quantidade? Sim. Isso quer dizer que o Tício necessariamente deve ser um traficante? Não, senhores. Entendeu o STF? Quando se trata da quantidade, ó, quantidade, isso aqui não é determinante para falar se ele é traficante, se ele é usuário. Tá? Isso não é a quantidade, o juiz não pode simplesmente rotular o indivíduo de traficante só porque ele está com uma quantidade ali de drogas, que seria, por exemplo, uns 500 gramas de maconha, isso quer dizer que ele então é traficante? Não, não quer dizer. Então, a quantidade não tem que olhar os antecedentes do indivíduo, o caso concreto, a forma que ele foi encontrado com essa droga, tá? Pode acontecer, por exemplo, já aconteceu com o ator global, não quero falar o nome, o indivíduo ser pego com 1 quilo de maconha e falar, isso aqui é para o meu consumo pessoal, porque as condições sociais do indivíduo eram boas, o indivíduo estava usando com aquela quantidade de maconha para consumo pessoal, né? Isso aqui é meu, foi pego ali da casa dele, não estou vendendo para ninguém, isso aqui eu comprei bastante para me fumar bastante, eu sou maconheiro, né? Então, nesse caso específico que eu trouxe para você, né? Nesse caso específico, né? Isso deve ser avaliado, olhar não somente para a quantidade,
né? A quantidade por si só, é isso que eu quero que você guarde para a prova, a quantidade por si só não quer dizer que o indivíduo ele integra uma organização criminosa ou que ele seja um traficante, tá? Então as condições específicas de cada situação devem ser avaliadas, beleza? Então, se o Tício foi encontrado ali com 500 gramas de maconha, né? Usando, por exemplo, dentro da casa dele, né? 500 gramas de maconha, ele usando dentro da casa dele, isso não quer dizer que ele integre ali uma organização criminosa, e assim disse o nosso querido e belo Supremo Tribunal Federal, tá? Isso quer dizer que ele não integra uma organização criminosa, e isso não quer dizer que isso não seja para o consumo pessoal dele. Então, a quantidade apenas, se virar a tua prova, a quantidade apenas não define se o indivíduo é ou não um traficante, beleza? Agora, imagina uma outra situação que o nosso amigo Tício agora ele não foi pego em casa usando essa droga não, tinha boa condição e tal, né? Vamos pensar, nosso amigo Tício foi pego com 10 graminhas de maconha. 10 graminhas, né, de maconha. Agora o Tício foi pego com 10 graminhas de maconha. Suponhamos que o Tício agora foi pego com 10 graminhas de maconha, ele estava com uma balança dentro da mochila, estava com um rádio HT na mão, né, e ele estava lá na biqueira. Senhores, pode configurar para ele o crime de tráfico de drogas? Pode configurar. Por quê? Porque simplesmente ele estava na biqueira. Olha as condições que foi encontrado com a gente. Ele na biqueira, com o rádio HT na mão, conversando com os amiguinhos, com um fuzil implantado na mão, né? Com uma dolinha de maconha. Ah, mas pode subentender que ele estava vendendo? Ele estava ali, pode subentender sim. Então, quando eu falo para você, eu quero especificar para você em relação à quantidade. A quantidade por si só não define se é tráfico ou se é usuário. É isso que eu quero que você leve à prova. A quantidade por si só não define se vai ser tráfico, né, no 33, ou se o indivíduo vai ser enquadrado no 28, que é o consumo próprio. Beleza? Então, vamos lá. O indivíduo foi enquadrado com 500 gramas, dentro da casa dele, tem uma boa condição social, não estava vendendo para ninguém, estava dentro de casa. Bem, pode ser usuário. Né? Isso já aconteceu, já foi aplicado com um ator global, que eu não vou falar o nome. Né? O cara foi pego com 1 quilo de maconha, né, e falaram que ele era usuário. Tudo bem, né? Assim, né, isso os tribunais superiores, está tudo bem. Né? Agora, se o indivíduo foi encontrado com 10 graminhas de maconha, mas está com o rádio na mão, né? tá na biqueira, opa, 2 horas da manhã, opa, peraí. Né? Então, esse indivíduo ele pode ser enquadrado como traficante? Pode. Então, a quantidade por si só, quero que você leve isso, não pode enquadrar um indivíduo se ele é traficante ou não. Tá? Outro ponto é a variedade. Essa aqui, tá? Variedade, anota aí, ó. A variedade. Variedade, ó. A variedade, segundo os tribunais superiores, sim. Suponhamos que o indivíduo foi encontrado lá com cloridade de cocaína, lá com maconha, com crack, com uma variedade muito grande de drogas, né? Não tinha tanta quantidade, mas tinha uma variedade muito grande. Pode subentender que esse indivíduo, né, ele trabalha para o tráfico, por exemplo, que ele está vendendo? Sim. Tá? Segundo os tribunais superiores, sim. A variedade, tu pode falar, opa, esse cara se integra, ele está se dedicando a uma atividade criminosa. Ou ele pode se integrar a uma organização criminosa, está se dedicando a uma atividade criminosa. Então, a variedade, sim. A variedade, tu vai colocar aqui, sim. Agora, a quantidade apenas, tu vai falar aqui, não. Beleza? Para fins de prova, direto na veia para você. Né? Falou de variedade, sim. Variedade, sim. Opa, ele estava com a quantidade de drogas específica, mas um tanto de maconha, um tanto de pó, um tanto de crack, um lança-perfume, tá? Enfim. Estava com uma variedade muito grande de droga ali, né? Um haxixe, enfim, né? Estava com uma variedade muito grande. Opa, isso aí pode entender-se que ele dedica-se ali a uma atividade criminosa. Agora, somente a quantidade, olhando somente para a quantidade, tu não pode avaliar isso, beleza? Então, a variedade tu pode avaliar dessa forma, e a quantidade, somente a quantidade, não, beleza? Tranquilo, vamos dar continuidade para você, tá? Então, eu trouxe para você aqui que o mula especificamente, pode ser aplicado para ele o que nós chamamos de tráfico privilegiado, não há problema nisso, tá? Assim já entendeu o nosso Supremo, beleza? Olha lá. Tráfico de drogas, dosimetria da pena. Causa de diminuição do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. O agente na condição de mula, né, é ausência de prova que integra a organização criminosa. Ele vem, é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado ao agente transportador de drogas. Ó, tá vendo? É possível o quê? O reconhecimento do tráfico privilegiado a quem? O agente transportador de drogas. Na qualidade que? Mula. Na qualidade de mula, aquele indivíduo que guarda as drogas de uma forma para levar a mão de alguém, beleza? Uma vez que a simples atuação nessa condição não induz o que é automaticamente a conclusão que ele seja integrante de uma organização criminosa, beleza? Então, falou do mula na sua prova, falou do indivíduo, marinheiro de primeira viagem,
primário, bom antecedentes, não se dedica a uma atividade criminosa, né? Então, esse cara pode ser aplicado para ele o tráfico privilegiado, que vai falar que sim, é possível. Beleza? Senhores, agora falar um pouquinho de causas aumentativas de pena, tá? Aqui do artigo 40. Essas causas de aumento de pena aqui, realmente, tem uma incidência bem grande em prova, tá? Então, fica atento aqui a esse ponto costuma cair bastante em prova, então preciso guardar esse aqui. Vamos lá, então, falar um pouquinho dos causas de aumento de pena. Ele vem, ó. Tais crimes terão suas penas aumentadas. A primeira coisa que eu quero falar para você aqui é a quantidade de pena, beleza? Que é de 1/6 até 2/3. São inúmeras questões que eu já vi falar que tais crimes terão suas penas aumentadas de 1/6 até 1/3. 1/3, não é 1/3. É de 1/6 até 2/3, se for encontrado nessas situações. Então ele fala lá, a natureza, né? Então tu já sabe que é 2/3, não é 1/3, é 2/3. A pena pode ser aumentada de 1/6 até 2/3. De novo, 2/3. A natureza, a procedência da substância ou o produto apreendido, as circunstâncias do fato, evidenciaram que é transnacionalidade do delito, né? Então, suponhamos que o indivíduo está levando uma droga, ele está saindo do estado X e está levando para o exterior. O cara está saindo daqui e está indo para a Bolívia, ou ele está trazendo da Bolívia, ou está levando para o Paraguai, né? Então, isso configura a transnacionalidade do delito, beleza? Se configura essa transnacionalidade do delito, vai acontecer o que para esse indivíduo? Aumento de pena, seja ela de 1/6 até 2/3. Essa transnacionalidade, que nós temos súmulas em cima disso, necessariamente não precisa que o indivíduo transporte as fronteiras. Isso já tem caído muito em prova, tá? Olha lá, ó, vou ler para você aqui, ó. O tráfico internacional, basta que a gente tenha a intenção de praticar o delito e com caráter transnacional. Basta que ele tenha o que? A tal da intenção, pessoal. Tenha a intenção de transportar essa fronteira com essa droga, já está configurada a transnacionalidade do delito. Vai incidir para ele o aumento de pena? Vai. Ainda que ele não transporte as fronteiras. Aí ele não passou ele a fronteira, ele estava indo, a polícia foi, chegou e pegou. Vai ensejar para ele o aumento de pena? Vai. Vai ensejar para ele o aumento de pena, porque simplesmente, ainda que ele não tenha transpassado a fronteira, ele tinha a intenção de fazê-lo. Beleza? Então, se ele tinha essa intenção de fazê-lo, vai acontecer o quê? Ele tinha essa intenção de transportar essas fronteiras, vai acontecer o quê com esse indivíduo? Ele vai ser punido com o nosso aqui aumento de pena. Aí ele fala, ó, nessa hipótese, no tráfico internacional, basta que o agente tenha a intenção de praticar o delito com caráter transnacional, não sendo necessário o quê? Que ele efetivamente consiga entrar no país ou dele sair com a droga. Então, necessariamente, não precisa que ele entre ou saia do país, né? Aí ele está na fronteira, mas não atravessou ainda, a polícia chegou e pegou. Pum! Vai incidir para ele aumento de pena? Vai. Por quê? Porque simplesmente, nesse momento, ele tinha a intenção de cometer esse tráfico internacional de drogas. Tá? Então, incide para ele sim um aumento de pena, ainda que ele não ultrapasse as fronteiras. Beleza? Guarda isso aí na tua prova. O que ele fala? Ó, aqui, ó, STJ, Superior Tribunal de Justiça. O que diz o STJ? Tá lá. Compete ao juiz federal, né? Então, de quem é a competência aqui? Juiz federal do local da apreensão da droga remetida do exterior pela via postal, processar e julgar o crime de tráfico internacional. Então, competência aqui do juiz federal. Beleza? Tranquilo, falou de tráfico internacional, a competência do juiz federal e vai ser julgado onde? No local da apreensão da droga remetida do exterior pela via postal. Beleza? Olha lá. Continuando aqui nesse aumento de pena para você. Tais crimes terão suas penas aumentadas aqui de 1/6 até 2/3. Se o quê? Caracterizado o tráfico entre estados da federação ou do Distrito Federal. Aqui segue a mesma ideia do tráfico internacional, senhores. Aqui é o tráfico interestadual. Então, se no tráfico internacional vai ter um aumento de pena, que é de 1/6 até 2/3, aqui no tráfico interestadual também vai ter o aumento de pena. E aqui segue a mesma ideia lá do tráfico internacional. Não necessita que o indivíduo transpasse as fronteiras do Estado para que incida a ele o aumento de pena. Vou repetir. Não é necessário, né? É desnecessário que ele transpasse as fronteiras para que seja para ele o aumento de pena. Então, o aumento de pena vai ser aplicado a esse indivíduo, sim, se ele tinha a ideia de passar. Suponhamos que o indivíduo sai daqui de Minas Gerais, onde estou, né? Ele sai de Minas Gerais e ele quer ir levar uma droga lá para o Rio de Janeiro, por exemplo.
ele quer levar uma droga para o Rio de Janeiro. Então, ainda que ele não passe essa fronteira, ele está ali na região, ali, quase chegando no Rio de Janeiro, mas tem a ideia, tem a intenção de levar essa droga para o Rio de Janeiro, vai incidir para ele aumento de pena? Vai incidir para ele também aumento de pena, ainda que ele não transpasse essa fronteira. Mas se ele tem essa intenção, nós aplicaremos aí para esse indivíduo o aumento de pena, segue a mesma ideia do tráfico internacional. Olha lá, neste caso, também não é necessário que as fronteiras estaduais sejam efetivamente transpostas, conforme jurisprudência do STF, beleza? Então, jurisprudência aí do STF, não é necessário que ele transpasse essa fronteira. A partir do momento que ele tem essa intenção, seja no internacional, seja no interestadual, vai incidir para ele esse aumento de pena, que é de 1/6 até 2/3. Continuando para você, olha lá, aumento de pena de 1/6 até 2/3, no caso de o agente praticar o crime prevalecendo-se da função pública ou no desempenho da missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância. Tá? Então, se o indivíduo é um agente público, é o que eu digo sempre, a quem muito é dado, muito será cobrado. Mas não é basta ele ser um agente público, ele tem que ser um agente público e ele tem o quê? Prevalecendo-se dessa função pública. Ele usa da função pública para fazer isso. Por isso que o indivíduo seja, por exemplo, sei lá, um policial federal, um policial rodoviário federal, um policial civil, ele está usando da função para quê? Para cometer um crime de tráfico, por exemplo. Né? E ele usa dessa função para isso. Então, nesse caso, vai incidir para ele o aumento de pena, porque ele está usando dessa função. Ele está prevalecendo da função pública, seja no desempenho ou fora dela. Tá? Seja no desempenho da função, lá, ou no desempenho da missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância. Vai incidir aumento de pena? Sim, irá incidir aumento de pena. A função pública se refere aos servidores públicos, autoridade policial, né? Autoridade policial, membro do Poder Judiciário, Ministério Público, etc. Que são só exemplos, tá? Enquanto a função social, deve ser estendida àquele relacionado à educação, saúde, assistência social, guarda ou vigilância. Beleza? Só para você entender a função, aqui no caso, quando a gente fala de servidores públicos, né? Enquanto a função social e a função pública. Beleza? Tais crimes terão as suas penas aumentadas de 1/6 até 2/3. Continua aqui com você nos aumentativos de pena, de 1/6 até 2/3. A infração deve ter sido cometida nas dependências ou imediações de, né? Então, quando vai incidir esse aumento de pena? O traficante está vendendo ali, por exemplo, ao redor do presídio, nas imediações, nas dependências do presídio. Vai incidir para o aumento de pena? Vai, porque está aqui, ó. Estabelecimentos prisionais, estabelecimento de ensino, a escola, por exemplo, estabelecimento de hospital, sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou deficientes, locais de trabalho coletivo, recinto onde se realizam espetáculos ou diversões de qualquer natureza, um circo, por exemplo, tá? Estabelecimento de circo, serviço, de tratamento, de dependente de droga ou de reinserção social. Aqui o cara tem que tomar pena em dobro, meu amigo. Não é só aumento, não. O cara está tentando se recuperar da droga, ele está em serviço de tratamento de dependente e vai o maldito lá vender droga onde o cara está. O cara já está doidinho para recuperar, está doidinho, está tentando recuperar, está fazendo o seu tratamento lá de dependente de droga e vai o infeliz lá vendendo droga na dependência dele, tá? Esse caso dá o dobro de pena, mas aqui só fala o aumento mesmo, de 1/6 até 2/3. Beleza? Mas o que? Olha lá, unidades militares ou policiais, é lógico também, né? As ervas daninhas que existem, infelizmente, dentro das instituições policiais e militares, são a minoria, digo para você, tenho certeza, falo disso, sou policial e posso te dar toda certeza, são a minoria, mas existem, tá? E transporte público. Aqui eu quero colocar um adendo para você, por quê? Esse transporte público aqui, meu amigo, isso aqui já foi objeto de discussão, né? Quando você fala do transporte público, não basta apenas que o indivíduo não vai se aplicar para ele se ele, por exemplo, vamos supor a situação, o indivíduo está com uma mochila cheia de droga, né? Pensa no traficante fudido, né? O traficante fudido, já viu o traficante fudido? Existe, né? Tem o traficante do carrão e tem o traficante fudido. Então o traficante fudido, ele pega e anda de transporte coletivo, tá? Com a mochilinha dele e vai vender droga em algum determinado lugar. Então ele bota a droga na mochilinha dele, mas ele vai vender droga no outro bairro, da outra pessoa, né? Ele só está usando o transporte público para meio de locomoção. A esse cara que está transportando essa droga dentro do transporte público para vender em outro local, vai incidir para ele o aumento de pena? Não, não vai incidir para ele, tá? Só vai incidir para ele o aumento de pena, pessoal, se esse cara, esse traficante, ele estiver vendendo essa droga dentro do transporte público, tá? Isso já foi objeto de questão. Se ele estiver vendendo dentro do transporte público, aí incide para ele o aumento de pena. Agora, se ele está usando o transporte público como meio de locomoção, não se aplica, tá? Ele só está usando o transporte público para vender em outro lugar.
não se aplica a ele. Agora, simplesmente ele está vendendo dentro do busão ali, ó, maconha, quem quer, opa, aí para ele incide, tá? Isso já foi objeto de discussão. Olha lá, ó, STF, Supremo Tribunal Federal. O mero transporte de droga em transporte coletivo não o quê? Implica o aumento de pena. Então, não implica o aumento de pena o mero transporte de droga em transporte coletivo, tá? O aumento aplica-se apenas quando a comercialização da droga é feita dentro do próprio transporte coletivo, tá? Então, STF que disse aqui, tá aqui o nosso bom e velho Supremo Tribunal Federal, beleza? Bom e velho Supremo Tribunal Federal. Então, se ele está vendendo a droga dentro do transporte coletivo ali, aí vai incidir pelo aumento de pena, está vendendo dentro. Agora ele está usando o transporte coletivo como um mero quê? Um mero transporte, né? Ele está usando um meio de locomoção para ele vender essa droga em outro local, né? Aí não se aplica para ele esse aumento de pena, que é de 1/6 até 2/3, beleza? Vamos lá. Tráfico de drogas nas mediações de estabelecimento prisional, né? A segunda turma denegou o quê? A ordem de habeas corpus em que se pretendia afastar a aplicação da causa aumento de pena em condenação por tráfico de drogas realizado nas imediações de estabelecimento prisional. Traduzindo, continua se aplicando esse aumento de pena quando você fala aí das imediações do estabelecimento prisional, beleza? Tais crimes terão suas penas aumentadas aqui de 1/6 até 2/3. Quais? O crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. O emprego de violência ou grave ameaça, a utilização de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva não se aplica a coisa, mas apenas contra pessoas. Essa intimidação aqui tem que ser específica, de arma, né? Essa violência, essa ameaça contra pessoa, beleza? Continuando para você aqui, ó. Aumento de pena de 1/6 até 2/3, né? Se sua prática envolver ou visar atingir quem? Criança, né? Ou adolescente. Criança ou adolescente. Ou quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento ou determinação. A lei anterior, 6.368, que falava da lei de entorpecentes, prevê também aumento de pena quando o crime envolvesse idosos, mas não há mais essa previsão. Então, esse aumento de pena vai incidir agora quando se tratar de criança ou adolescente. E idoso, William? Não. A lei de entorpecentes previa esse aumento quando se tratava de idoso. Hoje não prevê mais, tá? Hoje não prevê mais esse aumento de pena. Prevê esse aumento de pena quando se trata de criança e adolescente. Aqui eu quero um ponto falar com você. O tráfico de drogas usando menores não seria concurso de crimes? Pergunta, estou lhe fazendo uma pergunta. O tráfico de drogas usando menores não seria concurso de crimes? Concurso de crimes que eu falo é com o Estatuto da Criança e Adolescente. Olha lá, corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo a praticá-la a reclusão de 1 a 4. Tá? Olha lá, agora tem uma decisão do STJ para você aqui. Olha lá, ó. Decisão do STJ, que disse o nosso bom e velho Superior Tribunal de Justiça. Tráfico de drogas e corrupção de menores, causa de aumento de pena do artigo 40 da Lei de Drogas e crime de corrupção de menores. Princípio da especialidade. Nós falamos isso no conflito aparente de normas penais. Quando a gente tem uma norma mais específica, a gente aplica essa norma mais específica, né? Na hipótese do delito praticado pelo agente e pelo menor de 18 anos, não está previsto no 33 e no 37 da Lei de Drogas, o réu poderá, o quê? Poderá ser condenado pelo crime de corrupção de menores. Porém, se a conduta estiver aplicada no 33 e no 37, não será possível a condenação por aquele delito, mas apenas a majoração de sua pena com base no artigo 40. Traduzindo para vocês aqui. Se a conduta estiver tipificada no 36, no 33, que é o tráfico de drogas, e o 37, que fala da colaboração premiada ali, né, não vai ser possível a aplicação do delito aqui. Não vai ser a aplicação do concurso de crimes. Não é possível. Por quê? Porque aí vai aplicar a majoração da pena que eu trouxe para você. Agora, se, nesse caso, não for crime do 33, que é o tráfico de drogas, e do 37, que fala da colaboração do indivíduo que delata, né? Aí sim vai poder acontecer o quê? O concurso de crimes, que seria aqui da lei de drogas com a corrupção de menores. Traduzindo para você, seria este ponto, beleza? Vamos lá. A competência para processar e julgar os crimes de tráfico de drogas, inclusive quando ultrapassarem os limites do Estado, é da Justiça Comum Estadual. Cuidado com o tráfico internacional, vai lá para a Justiça Federal, nós já vimos isso. O tráfico internacional, Justiça, Juiz Federal. Agora, se for o tráfico interestadual, Justiça Comum do Estado, beleza? Olha lá. Competência penal.
no caso de importação de drogas via postal, tá? Mais uma para você, né? Na hipótese em que as drogas enviadas via postal do exterior tenham sido apreendidas na alfândega, competirá quem? Ao juízo federal. Isso falando drogas via postal. Do local da apreensão da substância e processar e julgar o crime de tráfico de drogas, ainda que a correspondência seja interessada a pessoa não identificada e residente ou outra localidade, tá? Então, se for via postal, né? Olha lá, via postal, drogas enviadas via postal do exterior, tenham sido apreendidas na alfândega, competirá quem? Juízo federal. Beleza? Cuidado com essas competências, tá? Competência, falou que é competência, o aluno já não gosta muito, porque realmente é um assunto que tu tem que acabar decorando, não tem jeito, beleza? Então, senhores, acabo com você mais este bloco, espero que você esteja gostando. No próximo bloco, eu trago com você a parte do usuário de droga e as prisões aí em flagrante. Continue conosco, tamo junto, até a próxima.